CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sejam todos muito abençoados, tenham um dia de muita paz, de muita harmonia. Bom dia aos nossos companheiros das redes sociais. Que todos tenham um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, dia dos nossos estudos sobre o Evangelho. Nós temos agora esse estudo, temos 3 horas da tarde a reunião pública sobre o Evangelho e às 7 horas da noite a reunião pública também sobre o Evangelho. Então, é o dia do Evangelho, né? Na verdade, o Evangelho é todo dia, né? A gente deve ler, deve estudar todos os dias, mas é um dia em que a casa se dedica mais exclusivamente a esse estudo. Temos também, depois desse estudo aqui, 9 horas, a Revista Espírita, né? Que é um curso novo aí. Então, nós estamos já no finalzinho, né, do nosso Evangelho. Nós estamos aqui na página, para quem tem essa edição aqui do CELD, né, página 473, é na última parte lá, quando o Kardec já, né, ele se afastou, né, foi para uma região onde ele tirou um tempo ali, vamos dizer, como se fosse, não foi nem férias, né, foi para outra cidade, para ele colocar a cabeça dele em ordem para escrever, falar esse livro aqui, que é o Evangelho, né? Aí essa parte se chama Imitação do Evangelho. Eu vou ler pedir o nosso companheiro Newton para ler, né? Para a gente poder fazer a nossa prece, né? Você quer ler um pedaço, Newton? Não? Posso ler? Então, é uma carta que Kardec, né? Carta não, perdão. É uma fala de Kardec. Kardec vai dizer, então, eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro em Santo Adresse. Então, Kardec fez um pedido através de uma carta para uns amigos dele que estavam em Paris, né? E aí responderam. O espírito deu uma psicografia lá, né? E respondeu a ele. Aí o espírito vai dizer, né, na psicografia, quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que o teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmos suspeitas. Então a gente lê só esse pedacinho para a gente se harmonizar e fazer a nossa prece, para a gente começar o nosso estudo. Senhor Jesus, Mestre querido, espíritos amigos, diretores dessa casa, nosso amado Allan Kardec, que tantos sacrifícios passou para que hoje pudéssemos ter em mãos esse código moral que é o nosso Evangelho. Nosso agradecimento, nossa gratidão, nosso amor. Pedimos, portanto, a ele, a Kardec, a Leon Denis, ao nosso altivo, ao nosso professor José Jorge e tantos outros companheiros que possam nos inspirar, nos auxiliar nessa compreensão desse livro que deve ser o nosso guia na nossa vida. Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas sobretudo em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciada o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, como a gente falou, né, Kardec estava ali, né, em outro lugar, né, como que reservado. E aí ele tem algumas dúvidas e ele solicitou, ele estava ali distante do grupo dele de estudos lá, e aí foi dada essa resposta. E essa resposta é em forma de uma carta, né, uma psicografia que o Espírito deu. Você quer ler para a gente? Começa lá, Newton. Quero falar-te, né? Quero falar-te de Paris,
embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, sobretudo, a do Espírito de verdade, é constante em torno de ti, e tal que não podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra, que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, desligado de qualquer outra preocupação que não a doutrina? Posso dar uma parada aqui? Sim, com certeza, eu ia te pedir exatamente isso. Olha o guia de Kardec falando com ele, que ele precisava estar desligado de tudo do mundo, de tudo, e ter a preocupação única e exclusivamente com a doutrina. E outra coisa interessante aqui, que é a inspiração. Ele disse que Kardec escuta o pensamento deles, a inspiração deles, de tal forma que nem ele suspeita disso, que nem Kardec sabe disso. Sim, olha sim. Como ele disse aqui, A qual nem tu mesmo suspeitas. minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Como Kardec era inspirado. E isso acontece conosco também, desde que você se ponha a ouvir. Então essa casa, por exemplo, está começando. A casa não está solidificada. Ela precisa ter um trabalho contínuo de alguns anos para se fortalecer e ser reconhecida no mundo espiritual como uma casa espírita. Então precisa de trabalhadores dedicados, que se dedique única e exclusivamente à doutrina espírita. Não são todos, a maioria, como vocês, vêm aqui para receber o pão do Espírito, que os Espíritos trazem, mas tem que ter uma direção. E a direção tem que estar voltada para casa, tem que estar voltada para os trabalhos da casa, tem que estar com a cabeça voltada para o mundo espiritual para ouvir a orientação. Uma casa espírita tem que ter espírito, e quem dirige a casa espírita são os espíritos. E a casa, como dizia o altivo, tem que ter guia. Escutei o altivo falar isso várias vezes. Tem que ter guia. Então, de tanto ouvi-lo, ele é o guia dessa casa. Ele que é o guia. E eu tenho certeza que ele aceitou a tarefa e a desincumbe com todo o amor e com toda a disciplina que ele sempre teve. Ele é o guia. Então, nós temos que ouvi-lo. Ele orienta a casa. Coisas do mundo material aqui eu tenho que fazer. A direção tem que fazer. Mas a casa tem que ser orientada por ele. Agora, se a minha cabeça não estiver aqui, como é que eu vou ouvir? Eu estou falando da minha cabeça, dos responsáveis pela casa. Tem que estar ligado, porque senão não vai nada adiante. A gente faz do nosso jeito. Para fazer do nosso jeito, a gente não bota nome de centro espírita. Bota aqui... Autoajuda, aquele negócio. Autoajuda. Bota qualquer outro nome, bota o nome de qualquer um de nós aqui e pronto, eu vou conduzir conforme a gente acha, vou falar meu nome aqui, como eu achar melhor, e pronto. E não é assim. O diretor de uma casa espírita não pode fazer o que ele quer. Ele tem que ouvir os espíritos guias da casa. Ele tem que ser disciplinado, ele tem que ter disciplina mental, principalmente. Mas a disciplina abre um leque enorme, que você tem que ter.
Senão vai fazer outra coisa, vai dirigir um clube, vai dirigir um condomínio. Tem condomínio aí que condomínio esquenta a cabeça, né? Nossa. Vai lá, vai dirigir. Tem tanto que gosta de estar à frente de um trabalho, tem clubes, condomínios. Aliás, antes de vir para cá, antes de começar aqui, quase que eu fui o síndico lá do condomínio. Você falou lá. Se tivesse, estava enrolado até hoje lá. Tava. É uma coisa complicada, porque ali é um lugar muito grande. Então, está no centro espírita, tem que botar a cabeça aqui. Não adianta botar a cabeça no condomínio. Ou fica lá, ou fica aqui. Interessante, né, que, tipo assim, Kardec fez aquela solicitação porque ele ainda tinha na cabeça dele dúvidas, porque, como você falou, ele não distinguia o que era dele, o que era do espírito, ele achava que estava sendo dele, por isso ele tinha dúvidas. Aí o espírito fala, quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, né, quer dizer, você já sabe, sabe o que tem que fazer, né, tipo isso, não é, Não Newton? precisava falar com você assim, você já sabe, está na sua cabeça, modificou tudo. Ele modificou tudo, está aqui, ó, conforme a ideia deles, ó. Isso. Modificastes tão ampla e completamente, está aqui, ó. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra, que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão amplamente e completamente. Então ele modificou toda a obra segundo o conselho oculto do seu guia. E nem tinha se dado conta, né? Tal era a união. Tal era a união que ele não percebia. Então, há de se admirar aqui o processo da mediunidade oculta. Que ela pode ser ostensiva e ela pode ser oculta. É verdade. Através da inspiração. Então, todos nós somos inspirados, todos. A gente não ouve a voz do guia, do espírito diretor de nossas vidas, porque a gente não quer. Porque somos teimosos, quer teimar em alguma coisa. Isso, os nossos guias familiares nos inspiram nas coisas mais comezinhas da vida. Mais simples, né? Isso. Mais comezinha da vida. Está com você, espírito familiar, te ama, quer o teu melhor. Se você ouvir, se você prestar atenção, você vai ouvir. E eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Como eu ouço, quem pega ônibus, quem pega van, quem está na rua. Sim, com certeza. Desce do ônibus. Com certeza. Desce, não vai, não entra aí agora. Aí daqui a pouco você tem um retorno. Aconteceu alguma coisa. O guia te alertou. Mas pode ter certeza que todos que estavam ali foram alertados. Mas você ouviu. Os outros não quiseram ouvir. Isso é da minha cabeça. Tem gente que pensa, né? E quando a gente teima, a gente dá com os burros na água. Dá mesmo. É ou não é? Pois é. Dá mesmo. Aí vem sofrimento, né? E isso em Kardec era ampliado. Porque ele tinha uma grande tarefa. Olha, juntar, concatenar é juntar essas ideias que vinham de todas as partes do mundo. Ele tinha que ler, ele tinha que estudar aquilo para, por exemplo, colocar no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é livro dos Espíritos, não é livro de Kardec, é livro dos Espíritos. Agora, vai montar aquilo como está montado ali, como está estruturado ali. Tem que ser um pedagogo do nível de Kardec. Um pedagogo do nível de Pestalozzi, que foi seu mestre em Verdun. Aí ele divide o livro em partes, colocam ali as perguntas e as respostas, depois de analisá-la todas, passar pelo crivo da razão, depois de receber, nós estamos estudando aqui a Revista Espírita hoje, quando terminarmos aqui, a gente está estudando a Revista Espírita. Ele recebia cartas que ele publicou aqui na revista que não está nas obras fundamentais. Então ele analisava todas as cartas de diversos médiuns, de diversos lugares diferentes e tirava a conclusão.
Isso não é trabalho para qualquer um, não. Tem que se dedicar. Para uma casa espírita caminhar, vamos trazer aqui para nós, há que se ter dedicação daqueles trabalhadores, da direção e dos trabalhadores que são atraídos para aquela casa. Senão, você entra aí na vibe dos outros. Mundo, né? Quantas casas fecharam? Era para fechar a casa? Claro que não. Não. Por quê? Porque não prestaram atenção na voz do guia. É verdade. E por aí vai. Para. Então, é muita responsabilidade. Olha a responsabilidade de Kardec. Mas não é só para a gente olhar a responsabilidade dele. A gente tem que olhar a nossa. Né? Com certeza. Nós estamos falando de casa espírita, mas vocês têm lar, têm família. A sua responsabilidade como mãe, como pai, como marido, como mulher, né? Como esposo, esposa. A tua responsabilidade como filho. É um lar, é uma instituição. O lar é uma instituição. Quantas mensagens a gente recebe, quantos convites a gente recebe o dia inteiro. Quem tem televisão em casa sabe disso. É só ligar a televisão que é bombardeado o dia inteiro. Compra isso, compra aquilo, isso aqui é bom. E empurra um monte de bagulho na sua mente. Um monte de música não, de sons guturais. É, verdade, né? Que isso não é música. Que acho que se botar uns macacos para ouvir determinadas músicas que tem aí, que chamam de músicas, eles saem correndo. E você, aquilo empurrado goela abaixo, isso aqui é o melhor, isso aqui é bom, faz isso. Apologias em todos os sentidos. Você tem que decidir o que seu filho vai ouvir, o que não vai ouvir. E o que você ouvir, você discernir. Isso é correto? Isso não é correto. Então o pai e a mãe têm o seu papel, um papel preponderante, para não se deixar arrastar pelos convites. Então Kardec tinha uma missão, era um missionário, mas o pai e a mãe também têm missão. É uma missão menor, mas é uma missão. E na casa espírita? Imagine se a gente fizesse aqui, hoje eu não vou não, porque eu estou cansado, vou fazer mais tarde esse estudo. Fazer lá para as 9 horas. Amanhã eu faço 8 horas. Depois da manhã, não, tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem que estar aqui. Você não se comprometeu? Os guias estão aqui. E a disciplina vai em todos os sentidos, como nós dissemos. Você não dá para chegar aqui de chinelo de dedo, de camiseta, ou um vestido curto, ou uma blusa decotada. Não é ambiente para isso. Na praia você vai de biquíni, de sunga, né? Um casamento você se veste adequadamente. Você vir para cá, se veste adequadamente. Olha como é que vai se ampliando a questão da disciplina. Mas fundamentalmente a questão do pensamento, a disciplina moral. Então vamos continuar aqui na leitura. Vai. É muito bonito, né, essa parte que ele fala, né? Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, desligado de qualquer outra preocupação que não a doutrina. E a gente não se dá muito conta disso às vezes, né? Que quando a gente está fazendo um estudo, quando a gente tem um trabalho, como você falou, no centro, a gente tem que se desligar, né? Se desligar mesmo. E às vezes são colocadas pessoas que já não têm mais compromisso com a família, né? Os filhos, não é que não tenha compromisso com a família. Pessoas solteiras, pessoas que já estão sozinhos, os filhos já estão criados, já não tem mais que ir para o trabalho para ganhar o pão, né, de cada dia. Né, o seu salário todos os dias, já está aposentado. Então, algumas posições têm essas pessoas para que ela seja dedicada àquele tipo de trabalho. O Kardec só tinha a sua esposa, Amélie Boudet, que o ajudava em muito. Muito, Se ela o atrapalhasse, se ela não quisesse saber do mundo espiritual, ele teria a sua missão comprometida. Então, ele foi dedicado, mas ela também. Sim. Ela o apoiava. A gente não pode esquecer da sua esposa.
que é pouco falado, né? Amélie Sim. Boudet. Não sei se eu estou falando francês correto, a pronúncia é correta. Então, a dona Amélie era a esposa de Allan Kardec. Então, de novo, o que a Eloá acabou de ler. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, desligado de qualquer outra preocupação, que não a doutrina. Então ele já estava com uma certa idade, já tinha vivido com a sua literatura, como professor que era, com os seus livros que ele escreveu. Então ele não precisava mais, ele já tinha o suficiente para viver. E naqueles 14 anos ali, em torno de 14 anos, ele se dedicou única e exclusivamente à doutrina espírita. Muito bonito, né? Uma obra como a que elaboramos de comum acordo, olha que coisa, que detalhe. Olha que o Espírito está dizendo para Kardec. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo. Pode desligar ali que está frio, eles estão com frio. Está frio, né? Pronto. E até melhora o barulho. Precisa de um recolhimento. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo precisa de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho um vivo interesse pelos progressos do teu trabalho, que é um passo considerável adiante, e abre afinal ao Espiritismo a estrada larga das aplicações úteis ao bem da sociedade. Não era o bem para Kardec, era o bem para a sociedade. Agora um detalhe aqui, daqui a pouco eu volto lá no detalhe do insulamento se isolar, né? E do recolhimento. Se você fica com a cabeça a mil, pensando em 1000 situações ao mesmo tempo, isso não tem recolhimento, é falta de recolhimento. Recolhimento é você parar, lá, tirar o pensamento do mundo e colocar o pensamento naquilo que você deve fazer. E a pessoa que está ligada a esse trabalho, como Kardec, ali fica bem aplicado aquelas palavras de Jesus, quando ele fala, observai os lírios do campo, não, observai os pássaros do céu, lá no final, né? Uhum. Não plantam, nem ceifam, ceifar é colher. Mas não falta alimento para eles, né? Nenhum cai sem que Deus permita. Observai os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Mas eles também não tecem, não fiam. Mas Deus o cobriu com tanta beleza. Aí ele diz para o homem, você não é mais do que os pássaros do céu e mais do que os lírios do campo? Nós somos mais do que eles. Não vos preocupeis com amanhã, o que comerei, o que beberei. Deus proverá tudo isso. A cada dia basta o seu mal. Claro que é uma linguagem poética, figurada, a gente tem que trabalhar. Mas, no caso aqui de Kardec, essa passagem, ela cai direitinho. Porque ele já tinha feito no mundo material o que tinha que ser feito. A cabeça dele tinha que estar única e exclusivamente voltada para o trabalho a ser realizado. Isso é exemplo para nós. Exemplo mesmo. Exemplo para nós, principalmente quem está aqui já com uma certa idade, que já não tem marido, que já não tem mulher, que já desencarnou, que o filho já está bem criado. Não é que vai abandonar os filhos, mas botar a cabeça no trabalho. Senhor, o que queres de mim? Foi isso que Kardec fez. Senhor, o que queres de mim? Então, o recolhimento, como ele colocou aqui... Insulamento sagrado. O insulamento. Ele tinha que fazer isso de vez em quando. Por muito menos aqui na casa a gente precisa fazer isso. Tem hora que antes de cada tem trabalho, que se recolher, dar uma trancada na porta e parar alguns minutos.
E é por isso que antes de cada trabalho a gente precisa fazer esse recolhimento, o silêncio, né? Diante de cada trabalho, a gente precisa fazer esse silêncio interior. Então, os espíritas da nossa casa que estão nos ouvindo, por isso, antes de um trabalho qualquer, se lê uma página, se estuda uma página. Não é para ninguém ficar mostrando conhecimento, que eu sei. Não é. É o momento da gente comungar com a mesma ideia. Se um coloca o seu pensamento, o outro coloca o seu, o outro coloca, mas sempre um discordando, ou mesmo concordando e colocando, vai desarmonizar. Vai desarmonizar. Então, um trabalho como o trabalho da desobsessão não é um local para se discutir. Um fala e todos ouvem. A gente tem que exercitar a paciência de ouvir, muitas vezes, aqueles que sabem muito menos do que a gente. Mas vem cá, quem somos nós diante de um Kardec? Quem somos nós diante dos guias que nos assessora? Será que eu sei mais do que o altivo? Mais do que Kardec? Com que paciência ele não está aqui quietinho me ouvindo? Será que eu sei mais do que Jesus Cristo? Tem pessoas que conhecem o Evangelho e acham que sabem mais do que Jesus. Se eles têm tanta paciência conosco, por que nós não vamos ter paciência com aqueles que sabem menos e que está na hora dele aprender, está na hora dele falar? Então, num trabalho desses, a gente escuta para harmonizar, não é para se discutir, é para harmonizar trabalhos específicos. E Kardec precisava disso, desse recolhimento. E olha como a nossa amiga chegou aqui agora, que serve para todos nós. Ele diz aqui, eu voltando aqui atrás, minhas vozes íntimas, isso é o guia dele, se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Tal a ligação dele com o mundo espiritual. Aí a gente tem que se perguntar, o que eu venho fazer na casa espírita? Por que eu estou aqui? Qual o meu papel aqui? Sem humildade, sem simplicidade, não se vai a lugar nenhum. Judas Iscariote não concordava com a simplicidade de Jesus. Ele tinha que ter acesso aos poderosos. Na cabeça de Judas Iscariote, ele precisava de dinheiro. Judas se suicidou. Jesus foi o exemplo da humildade, da simplicidade. E quando a gente pega o livro dos Espíritos, a gente cansa de falar que Jesus é guia e modelo da humanidade. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Modelo é para ser seguido, né? Ou pelo menos a gente tenta, pelo menos, né? E o guia vai na frente, é o que mostra o caminho. A gente vai atrás dele. Então, eu não posso fazer o que eu quero na casa espírita. Não posso. Ah, mas eu sou o diretor da casa, o presidente supremo. Não, você não é nada. Você está dirigindo administrativamente porque é necessário, mas quem dirige são os espíritos, guias da casa. A gente tem que ouvir o guia da casa, mas para isso tem que ter recolhimento. Para isso você precisa botar a cabeça para ouvi-lo. Senão não vai ouvir. Aí você vai fazer da sua cabeça. Vamos seguindo aqui na leitura, né? Com esta obra, o edifício começa a se libertar dos seus andaimes e já pode entrever sua cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O momento estará terminado na hora determinada. Olha que lindo, né? Tudo determinado pelo mais alto. Sem impaciência. E a gente fica, eu fico sem paciência às vezes, porque né? Kardec era um instrumento. Sem Kardec fadiga. era um instrumento na mão dos espíritos. Nós temos que ser instrumentos, nós médios, instrumentos das mãos dos espíritos. Ah,
que eu dei o passe e tirei o espírito da fulana. Olha como é que eu sou bom. Não, quem tirou foi o espírito, não fui eu. Ele usou as minhas mãos. Eu me coloquei como instrumento. Mas se eu me orgulhar disso, ele vai escolher outro instrumento. Sim. Ah, olha a mensagem que eu dei aqui. Eu não dei mensagem nenhuma. É a mesma coisa que o microfone se orgulhar de que através dele saiu uma boa mensagem. Quem é o microfone aqui no saco da batatinha? Eu, estou falando eu, né? O médium. Sou apenas um instrumento. É o mesmo que o lápis se achar importantíssimo porque escreveu uma coisa bonita. O médium é o lápis. O médium está para o lápis. Então, o lápis, se eu me orgulhar, o médium vai se orgulhar de quê? Se a mensagem não é dele, é do plano espiritual. É muito Aí interessante. ele continua. Hã? É muito interessante essa questão do sem impaciência e sem fadiga. A gente às vezes fala, já estou cansada, né? Já fui tantas vezes ao centro essa semana, estou cansada, preciso descansar, né? Então ele está lá. E a gente também fica às vezes ansioso para ver um resultado. Mas né? aquele que é ciente dos seus compromissos, ele não pensa assim. Ele Não vem, pensa. chova ou faça sol. Porque no trabalho profissional nós íamos com chuva, com enchente, com trovoada, com sol. É ou não é? Se eu não vou, porque lá, se eu não for, o patrão me manda embora. Com certeza. Eu não vou receber o salário. Por que que nesse trabalho da alma, do espírito, um trabalho que é para sempre, é eterno, eu não vou me dedicar? Esse é um problema muitas vezes em casas. Ah, eu sou voluntário. O médium que não estuda, eu sou voluntário. Eu vou aturar aquele camarada chato, nada. É muito chato. Ele falou alto comigo. Eu não admito isso. Quer saber? Não vou não. Vou embora. Não vou não, vou embora. Quem perde, o trabalho continua. É quem sai, o orgulho de quem sai. Se estivesse estudando, ia compreender que aquele grosseirão ali é um instrumento, não está bem afinado ainda, e que ele não trabalha para ele. O trabalho é do Cristo. O trabalho da casa espírita é um trabalho do Cristo. Não é o trabalho da direção material da casa. Os guias da casa trabalham pelo Cristo, com Kardec. Por isso que a casa séria não sai de Kardec, não sai de Jesus. Ontem nós discutimos aqui umas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos. Na introdução, e eu confesso a minha ignorância. E ficamos discutindo. E não sabíamos. Ali no início. E há quantos anos você estuda Livro dos Espíritos? Não vou nem falar não para ninguém adivinhar a sua idade. Eu não vou nem falar quantos anos você estuda Livro dos Espíritos, para ninguém adivinhar a tua idade. Eu tive dificuldade de entender, quando você tem, até hoje eu já perguntei isso uma vez, mas não entendi. Do átomo ao arcanjo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado ponto de vista não pode assambarcar. É o final da pergunta 540. Do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Então o que ele está dizendo ali? Que o arcanjo começou pelo átomo. Não é isso? Sim, então, do átomo ao arcanjo, a admirável lei da natureza, que o vosso acanhado ponto de vista não consegue assambarcar. Tudo bem. Agora, que átomo é esse? Aquilo ali é uma figura de linguagem? É do átomo mesmo? Você começa a pensar uma série de coisas que, na verdade, não vai te levar a lugar nenhum. É como você começar a mergulhar como é que Deus foi criado, como é que Deus surgiu, você não vai ter respostas. É o princípio de tudo, os Espíritos dizem, nós não sabemos. E como é que você vai saber? Então eu leio aquela questão e eu sempre fico com dúvidas. Com dúvidas, eu também. acho que se quem tiver certeza daquilo tudo ali, me ajuda a entender, a compreender. Então você está com um livro, você está lendo, você tem coisas que você ainda não compreende, muita coisa você ainda não coloca em prática. Você tem muito o que colocar em prática, muito o que aprender, mas muito mais o que colocar em prática. Porque tem gente simples que não estudou
que não fala do livro dos espíritas, do espírito, Espírito. mas são verdadeiros espíritas na sua conduta. É ou não é? Sim, com certeza. Pessoas boníssimas, boas, humildes. E muitos de nós, muitas vezes, somos orgulhosos do saber. E não queremos ter paciência com aquele De que sabe ouvir um o pouquinho outro, menos. né? Com certeza. Muito bonito isso. Vamos continuar. Continua. Tá vendo como tem muita coisa aqui? Tem muita coisa. Na última página do Evangelho, capítulo 28, Não, já até acabamos o capítulo 28. É Já imitação acabou, é um comentário, é imitação do Evangelho. Aí, É. geralmente a gente nunca estuda, né? Eu nunca a tinha última estudado página isso. lá, o Rosemaria. Lá no finalzinho. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, quer dizer, das questões religiosas. O Espírito de verdade falou-te dos levantes gerais que acontecem nesta hora. Estas hostilidades previstas são necessárias para manter desperta a atenção dos homens, tão fáceis de se deixarem desviar de um assunto sério. Olha que coisa, né? Era necessária aquela turbulência toda para os homens ficarem atentos. Olha só que interessante. Eu já tinha lido isso aqui, mas nunca tinha visto disso. É. Tinha lido, mas nunca tinha visto. Porque se você parar de falar, morre um assunto. Morre. Aparece um assunto aí na mídia, um escândalo qualquer, uma coisa boa, daqui a pouco não se fala mais. Se não alimentar aquilo, não se fala mais. É apenas um número. E se for uma vida humana, passa a ser um número, mais um. E vamos esperar outro caso. Então era necessário se manter acesa a movimentação dos espíritos, a manifestação dos espíritos em toda a sociedade. E sabiamente Kardec lança a Revista Espírita. Importantíssimo veículo para se medir, vamos dizer assim, a temperatura lá fora. Como é que está o povo com isso aí? O que eles estão pensando? Qual a repercussão do lançamento do Livro dos Espíritos? Porque a Revista Espírita foi lançada em 1858 e o Livro dos Espíritos em 1857. Era o laboratório, a Revista Espírita. E nessa época já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns também. Né? O Livro dos Médiuns vem em 61. 61, então. Aqui é 63, quer dizer, já tinha lançado esses dois livros. Quando ele dá aqui em 63. E ainda ia lançar o Evangelho. E aquele rebuliço todo, a igreja estava danada da vida com Kardec. Não colocou ele na fogueira porque não cabia mais. Botou os livros. Botou os livros. No alto Já que de eu não fé. posso fazer com ele, eu faço com os livros. Aí ele, Kardec da vida, eu estou usando uma expressão aqui, né? Ficou danado da vida. O Tivo gostava dessa expressão, né? Ele Ficou era danado mesmo. da vida. E quis lá, não, ele não pode fazer isso. E os livros foram mandados para a Espanha. E eram livros proibidos. Ele, não, eu tenho direito, o livro é meu. Não pode, Eu paguei. Não pode queimar, não pode fazer isso. Os compradores já tinham até pago, né? Os compradores já pagaram os livros. As livrarias. Mas né? ele não sabia, ele como homem, ele não sabia a repercussão daquilo. Né? Os espíritos o alertam, ele não se preocupe, isso vai divulgar muito mais a doutrina do que você imagina. Aí todo mundo ficou curioso, que livro é esse? O que está escrito ali? Né? Aí as pessoas procuraram com mais avidez as respostas que a doutrina espírita trazia para a sociedade. Então, às vezes, a gente não vê, do nosso acanhado ponto de vista, a gente não consegue ver o bem que um aparente mal vai ocasionar em nossas vidas. O bem. Né? Então, a gente tem que confiar. Tem que confiar. Continuando. Aos soldados que combatem pela causa, vão se juntar incessantemente novos combates, cuja palavras dos escritos causarão sensação e levarão à perturbação e à confusão nas fileiras dos adversários. Olha, vai vir problema. Até hoje a gente tem problema.
Até hoje tem problema. É um que se incomoda com o que a gente faz aqui, é um vizinho, Até hoje tem problema, a igreja combate. Agora está menos, né? Tá. Mas combate ainda. Até hoje a gente tem problema. Imagine na época de Kardec. Aí ele se despede. Adeus, caro companheiro, de antanho, quer dizer, de muito Do passado, tempo atrás. né? Discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, nas mãos do grande Espírito que te ama e eu venero, juramos consagrar nossas forças e nossas existências até que ela estivesse acabada. Saúdo-te. Que espírito era esse, hein? Que deu a Que comunicação. espírito, que elevação desse espírito. Hoje os dois são amigos, né? Os dois estão juntos. E Kardec cumpriu com seu dever, cumpriu com seu mandato. Kardec foi um homem de bem, um missionário que cumpriu com sua missão. Diferentemente de um Napoleão Bonaparte que faliu, que tinha tudo para acertar, né? Tudo. Mas o orgulho, né? Se deixou levar O pelo orgulho, orgulho. a vaidade. Vaidade. Isso serve de exemplo para a gente. Aí tem uma observação aqui que diz assim: o plano, essa observação é de Kardec, o plano da obra fora, com efeito, completamente modificado, o que com certeza o médium não podia saber, já que estava em Paris e eu em Santo Andrés. Andrés que fala? Adresse. Hã? Adresse. Adresse. Ele, Acho que é por isso que vem o nome Andressa, né? não sei, mas pode Adresse. falar adresse mesmo, porque a gente Santo ia falar Andrés. antes da língua É o portuguesa. nome de uma santa. Em português deve ser Andressa. Eu acho que adresse Ele também não é podia isso. saber que o Espírito de verdade isso. havia me falado a respeito do levante do bispo de Alger e outros. O levante do bispo de Alger foi justamente esse que queimou os livros? Não, eu vi aqui. Está na Revista Espírita de agosto de 1863. O bispo de Argel, ele publicou uma brochura dirigida aos curas da diocese, né, sob o título de Carta Circular e Pastoral sobre a Superstição dita Espiritismo. Então, em 1863, ele fez essa... Como dissesse assim, é uma superstição, não acreditem nisso. Está no Google, quem Aí quiser vem uma pesquisar. pergunta. Será que esse mesmo bispo de Alger Não sei, que eu escreve fiquei- a mensagem aqui no Evangelho, que a gente já leu lá atrás? É o mesmo. Eu fiquei na mesmo. dúvida também. Interessante, né? Olha só, o bispo de Alger que está aqui, eu não sabia. Está vendo como é que a gente vai aprendendo sempre? Esse bispo de Alger fez um levante, como disse O Google. Está no Google isso. Tá onde? No Google mesmo, pesquisando Google na... Contra No o Kardecpedia. espiritismo, dizendo que era uma superstição. E depois que desencarnou, passou a apoiar, porque ele viu que aquilo tudo era uma verdade. Como também o bispo que mandou queimar, né, no Alto de Fé, de Como Barcelona. é o nome dele? Eu esqueci agora, tem que pesquisar aqui. Depois que ele desencarnou, né, o Divaldo disse que ele até reencarnou no Brasil, depois de vários anos, né, mas aí tem que pegar o que o Divaldo falou, né? Mas esse bispo que... Você lembra, Rosemarie, o nome do bispo do Alto de Fé? Agora, eu me pergunto, né, como é que fica um padre Quevedo no mundo espiritual? Nossa. Né? Botando a mão na cabeça, doido para reencarnar no centro espírita. Tá aqui, ó, Dom Antônio Palau e Termens. Não sei Dom como é que... Antônio Palau e Terni, a gente nem sabia o nome dele. E assim a gente termina o estudo de hoje. Aqui tem umas nota da editora, que isso aqui a gente não precisa ver. E Aqui está dizendo 18 de agosto de 63, de 1863. Está naquele site Kardecpedia.
Kardecpedia é um site que eles colocaram todas as obras, né, de Kardec. E aí você pesquisa, você digita ali na pesquisa o que você quer. Aí aparece em qual obra está. É muito bom esse site. Então vamos parando por aqui para a gente fazer outro estudo. Vamos parar e a semana que vem a gente começa falando aqui de Allan Kardec. Então a gente acabou, a gente vai voltar. Vamos voltar para sempre a o orelhinha estudo do espírito, falando Sim, do nome senhor. de Allan Kardec. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste aqui. Como é que é o nome da senhora? Luciene. Allan Kardec é um pseudônimo. Qual o nome verdadeiro de Allan Kardec? Vamos lá. Seu Antônio, qual o nome de Allan Kardec? Nome verdadeiro. Ela começou ali, professor. Vocês estão vendo? Então a necessidade, muitos que nos ouvem de casa. Sim, sim. Eu ontem, antes de dormir, eu ouvi no YouTube, botei lá para ouvir, como morreram os apóstolos, mas isso aí não é uma ideia, uma ideia comum. Eles pesquisaram lá em Evangelhos Apócrifos, né? Só tem 2 ali que estão assinalados, né? Que João, que morreu de velhice lá, de idade, enfim, tem um outro lá. O outro eu não me lembro quem é, mas eu não me lembro mesmo falando da morte de algum dos apóstolos. Mas é bom a gente relembrar, porque a gente quer mesmo, que a gente até às vezes já sabe, mas a gente esquece, né? A gente escuta, né? dizer que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas não está nos evangelhos. Depois eu fui ouvir também um vídeo, um homem que falando de coisas interessantes veio falar quem era Allan Kardec, mas ele falou coisas erradas. Sim, sim. Você, Allan Kardec, foi aquele que escreveu e falava com os espíritos, escreveu o livro dos espíritos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as redes sociais, né? E depois tem que analisar. Após o livro dos espíritos, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu parei, mudei de canal, porque eu vi que ele não sabia nada. Então é importante a gente saber. Então semana que vem a gente vai falar a vida do professor Rivaio, Hippolyte Leon Denisard Rivaio, o professor Hippolyte. Ele teve um pseudônimo, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para ele separar a sua vida privada, a sua vida de professor, educador, de né? escritor, de pedagogo, poliglota, com o que ele estava trazendo a respeito da doutrina espírita. E foi revelado a ele, através do Zéfiro, um dos seus guias, dos seus amigos, que esse era um nome que ele tinha quando foi um sacerdote, quando ele foi um druida, lá na França, lá na Gália. Então o druida era um sacerdote e ele tinha lá o nome de Allan Kardec, então ele adotou esse pseudônimo. E essas coisas a gente vai falar. Quer ver uma coisa que a gente tem que falar, que é básico? Você que está doida para ir embora, a gente já vai rezar. Como é que é seu nome? Não, eu vou trabalhar. Tá, mas como é que é seu nome? Rosângela. Eu sei que Rosângela, a gente vai rezar agora para você ir trabalhar. Rosângela, data é uma coisa que a gente é difícil guardar, mas todo mundo sabe quem descobriu o Brasil, quando foi, né? Você sabe quando foi, né? Não vou nem perguntar para não... Então todo mundo sabe isso da cabeça. Nós que estudamos a doutrina espírita, é importante a gente saber quando foi lançado o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. O livro é a coluna vertebral da doutrina, é o Livro dos Espíritos. Então, Rosângela, quando foi lançado o Livro dos Espíritos? Basta o ano. Seu Antônio, pode perguntar aí, ajuda os universitários. Como é que é seu nome? Severina, mas não sei. Severina. A senhora sabe? Tiago? Vocês estão vendo como esses detalhes são importantes? A Rosemarie sabe, porque ela está sempre falando, eu não perguntei. Então a gente tem que falar. Até para a gente poder se situar no contexto mesmo da época, político, social. Né? Para a gente se situar no contexto entender. Da época. Muito bem, vamos terminar que está na hora. Aí 10 minutinhos de intervalo, 9 horas a gente recomeça com a Revista Espírita. Faz a nossa prece, por favor. Faz pode. você, eu já fiz a do comecinho, faz você. Eu já não gosto de falar, ela fica me obrigando a falar. Né?
Obrigado, Obrigada. mestre Kardec. É com muita alegria que estudamos a doutrina espírita. A doutrina já faz parte de nossas vidas. É também com muita alegria, com felicidade, que procuramos a casa espírita para trabalhar, para servir, porque aprendemos contigo, porque aprendemos com os espíritos, aprendemos com a sua dedicação, com o seu amor, com a sua abnegação. Obrigado, Kardec, por tudo. Como agradecemos a Leon Denis, que não deixou a doutrina morrer. E a todos aqueles que deram continuidade para que hoje estejamos aqui, usufruindo deste conhecimento, embebendo-nos no saber desses espíritos. Obrigado por tudo. Ao mesmo tempo que nos sentimos responsáveis por manter límpida esta água, límpida a doutrina espírita, e passarmos adiante para que outros, como nós hoje, possam usufruir na limpidez desta doutrina libertadora, esta doutrina que nos levará a mundos melhores, nos levará à condição de espíritos felizes. Que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe os propósitos desta casa, Deus e Jesus, e que os espíritos guias desta casa consigam encontrar nos seus dirigentes a mente para que a doutrina siga o seu caminho, a casa siga o seu caminho conforme os desígnios de Jesus, conforme os desígnios superiores. Despeça-nos na tua paz, Senhor, que possamos retornar aos nossos pontos de origem, seja os nossos lares, seja o nosso trabalho profissional, levando essa vibração de amor que encontramos aqui, em nome desse amor, em nome da direção espiritual da casa e de todos esses amigos e irmãos que citamos, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e de Jesus Cristo, é que damos por encerrado os estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Que assim seja.